adianta a gente ficar pensando assim, como, Soraya? Como é que eu chego na minha filha para ela se abrir comigo? Não adianta eu pensar só no como, se eu não for lá no porquê. Lembra o método? Método POC. Por quê, o que e como. Por que, que a minha filha não está falando comigo? Por que, que ela está se distanciando comigo? É de mim, né? Para depois pensar em o que fazer e como falar. Porque se a mãe não arrumar essa questão do eu chego em casa cansada e brigo com elas. Aí falo para ela que no fim a pequenininha demanda mais e eu vou dar mais atenção para a pequenininha. E aí ela presencia as situações ali, né, de conflito em casa. Então ela está sentindo tudo isso. Então não adianta só tentar conversar com ela se eu não tentar arrumar a base da questão. Então, Soraya, eu trabalho muito. Precisa se cuidar. Por exemplo, numa sexta-feira, pai, por favor, fica com as meninas e eu vou descansar. Eu vou fazer a unha. Eu vou pintar o cabelo. Eu vou andar no shopping, por mais que eu não compre nada. Eu vou caminhar no parque. Enfim, o que te faz bem. Vou diminuindo meu estresse. Na hora que eu começo a me cuidar, eu diminuo meu estresse e eu brigo menos em casa. Segundo, filhos, independente da idade, são sempre filhos. Soraya, eu tenho um filho de 21 de 10. Tem que tratar igual. Mas, Soraya, a minha tem 3, a outra tem 12. Tem que tratar igual. Eu tenho uma aula no meu curso que eu falo só disso. É uma aula só sobre filhos, de tão importante que é. Porque se eu trato os meus filhos de forma diferente, isso vai se refletir na relação deles para sempre. Então, vê que a filha já está falando, ela já está pondo para fora o que ela está sentindo. Mãe, ela já está falando da frase. Antes eu era, agora eu já não sou mais. Então, ela está mostrando, eu estou sentindo. Isso vai se refletir para sempre na relação das duas. Então, a segunda questão ali é sempre igual. E a terceira é como eu posso demonstrar o meu amor para ela entender que eu a amo. Aí eu preciso entender qual é a linguagem de amor dela, para eu demonstrar para ela que eu a amo. Faz de conta que a linguagem dela é tempo de qualidade. Você assistiu lá a minha aula de linguagens do amor e descobriu que é tempo de qualidade. Então, todo sábado de manhã, nós duas vamos combinar de ter um momento mãe e filha. E aquele sábado de manhã é só dela. E aí é consequência a conversa. Porque ela vai se sentir amada, vocês se reaproximam e a conversa flui. Deu para entender a ideia? Então não adianta ficar pensando só no como se eu não trabalhar a raiz da questão. Não vai
funcionar. Resumindo, não vai funcionar. Acho que deu, né? Eu vou ler aqui os outros comentários. Espero que depois ela assista, né? É super importante, a Sara falou assim, é super importante cuidar de nós mesmas, mas será que ela tem uma rede de apoio? Ela falou que o pai estava ali dentro da casa, naquela hora. Ela falou, ele está aqui. Por isso que eu estou sugerindo essa ideia. Na hora que eu perguntei, né, como quem está aí na casa, né? Porque é exatamente essa questão. Às vezes o pai só aparece para reclamar, julgar, mas não ajuda. Aqui é um pouco assim também. Uma rede de apoios super ajuda. Ô, Sá, mas e você pede essa divisão de afazeres? O que a gente também não pode é, no fim, abraçar o mundo, e você tem cara de quem abraça o mundo, né? Porque a gente já conversou. E aí sempre fala que o pai não faz, mas não faz essa divisão. E acaba se sobrecarregando. E aí você fica irritada, e a gente já sabe, né? Aí você fica irritada, briga com as meninas, e as meninas brigam, e aí vira essa bola de neve. Então precisa fazer essa divisão. Pai, vamos sentar aqui. Tais dias você, tais dias eu. E nesses dias você precisa se cuidar. Porque muitas vezes, se a gente esperar que o pai tenha essa atitude, algumas vezes eles não vão ter. Então precisa colocar. Porque senão, uma hora, a mãe explode. Tá bom? Pena que caiu, mas agradeço muito pela participação. Eu lembro que o pai não mora junto, sabe? Mas por isso que eu tô falando. Por isso que eu falei da divisão. Eu lembro que vocês não moram juntos. Então, você precisa decidir lá com ele os dias. Então, por exemplo, de quarta-feira à noite é dia de ficar com o papai. Tá? Eu lembro da sua história. Não esqueça, não.